apresenta-se o caso 2725, cuja queixa foi remetida a este tribunal pelos trabalhadores, reformados e pensionistas contra o Orçamento do Estado para 2026. Consta da queixa apresentada a acusação dos crimes de falsos argumentos, destruição dos serviços públicos, desvalorização do trabalho, transferência de verbas públicas ao setor privado, condenação à pobreza dos mais pobres, charlatanice e conluio patológico com a mentira. Pede a acusação por estes crimes a total revogação do Orçamento do Estado e a responsabilização dos seus criadores em praça pública. A defesa tem uma intervenção inicial, Dr. Falcelino. Sim, Merdifício. Esta acusação está ferida de morte. É totalmente falsa, como facilmente será por mim demonstrado, foi feita em total desrespeito pelo direito. Primeiro, e formalmente, a acusação é remetida a este tribunal por quem não tem qualquer qualificação para o fazer. Os trabalhadores, não têm conhecimento de macropolítica, de estratégia pública e orçamentação que permita considerar a sua opinião numa matéria desta natureza. Em segundo lugar, este Tribunal Popular a ter competência no caso em apreço. Trata-se de matéria que, a ser julgada, apenas pode ter um tal juízo feito por um Tribunal Superior dessas exopolíticas europeias, um tribunal sediado em Bruxelas. Peço assim, e desde já, a anulação de todo o processo. Pois eu percebo. O argumento que coloca, alegando a incompetência deste tribunal, resulta de um caso agudo de tetronium compulsivo. Recordo, Dr. Falcelino, que não é possível um tribunal popular ser incompetente em qualquer que seja a matéria, uma vez que o povo é soberano sobre todas as forças. Ao fim, e sem mais delongas, declaro o pedido de anulação procedente e vamos dar início ao julgamento. Até porque eu tenho uma consulta às 13 horas e não me quero estar atrasado. Silêncio! A acusação, faça o favor de apresentar o seu caso. Meritíssimo juiz, o caso que hoje venho defender é de enorme gravidade, pois que o documento acusado, se não for revogado, vai colocar em causa uma série de direitos dos trabalhadores e do povo, destruir serviços públicos e empobrecer a população. Como vou provar desde já, o governo que o pariu não só ouviu o povo quando elaborou o orçamento, como também não ouviu os representantes dos trabalhadores. Objeção, Sr. Dr. Juiz. Objeção. Encarcere a sua objeção. Tem a palavra, Dr. Falcelino. É evidente, Sr. Dr. Juiz, que o seu governo que pariu o orçamento não ouviu o povo e os trabalhadores. Foi porque o dia só tem 24 horas. Fundamento, faz favor, Sr. Falcelino. Ora, como quer a acusação que o pobre governo que pariu o orçamento ouça o povo e os representantes dos trabalhadores, se a agenda governamental estava cheia de reuniões com os representantes do capital, dos grandes grupos económicos. Mas ouviu ou não ouviu o povo? Os seus representantes. Ouviu ou não ouviu? Eu não consigo confirmar, mas se não o fez
Foi porque tinha a agenda toda cheia. E toda a gente reconhece, até este tribunal, que a falta de agenda é um problema inultrapassável. Como diz o ditado húngaro, não há agenda, não contenda. Fique ferido, Dr. Fofo. Se não há agenda, arranje-se. Primeiro aviso, Dr. Fofo. Se volta a apresentar uma objeção destas, terei que o mandar trabalhar por turno. Dizia eu que o governo que pariu o documento não ouviu quem devia. Recordo que o verbo ouvir, segundo o dicionário da Porta Editora, significa, primeiro, perceber pelo sentido da audição, escutar. Segundo, prestar atenção a. E terceiro, levar em conta, tomar em consideração. Benedíssimo juiz, nada disto aconteceu. Facto já de si grave, mas agravado ainda mais pelo conteúdo do documento. Vamos por partes e exemplos concretos. O primeiro exemplo que trago a este tribunal é o da saúde. O governo que pariu o documento atribui a este setor essencial uma verba total superior a 17 milhões de euros, esperando-se uma inflação de 2,1%. O valor orçamentado no documento em julgamento cresce apenas 1,4% em relação ao do ano transato. Portanto, abaixo da inflação, o que significa desinvestimento numa área essencial para toda a população. Objeção, Sr. Dr. Juiz. Dr. Fofo, fundamento. Sr. Dr. Juiz, a acusação refere a saúde como uma área essencial. Não é verdade. Como sabemos, a saúde é uma consequência dos hábitos de vida. Há pessoas que precisam de cuidados de saúde. Mas o problema não é a falta de saúde ou de cuidados. É como é que chegaram a precisar desses cuidados. Meritíssimo juiz, todos sabemos que os trabalhadores gostam de fumar e beber vinho. Para já não falar do sedentarismo. Por que é que tem esses hábitos? A culpa também é do orçamento do governo que o pariu? Na realidade, Sr. Dr. Juiz, não se trata de desinvestimento. Quando muito, tratar-se-á de uma adequação às necessidades. Dr. Fofo, inferido. Dr. Fofo, o argumento que sustenta a seu pedido de objeção é tão inteligente como uma carrada de leite. E fique desde já registado em ata deste julgamento que o Serviço Nacional de Saúde, de facto, para este Tribunal Popular, representa uma das mais valiosas conquistas do povo e da Revolução Brasileira. Para não perder mais tempo com idiotice, prossiga a acusação, por favor, doutora Conselho. Dizia eu que o orçamento da saúde contém uma verba inferior à da inflação estimada. Acresce que metade dele é transferido para o setor privado. O que ainda agrava mais a falta de recursos no Serviço Nacional de Saúde. Permita-me, meritíssimo juiz, avançar para outro tema que sustenta a necessidade de revogação do documento
objeção. Vê lá mais uma fundamentada. Confesso que depois de ouvir a última, a minha paciência está-se a esgotar. Mas que neste tribunal é justo voltar no benefício da dúvida. Faça o favor de dizer a sua fundamentação do Conselho Político. Sr. Dr. Juiz, o governo que pariu o documento não tem vontade nenhuma de retirar ainda mais poder de compra aos trabalhadores. O facto que se quer prevenir é o seguinte: dinheiro mal gasto, Sr. Dr. Juiz, dinheiro mal gasto. O que seria dos trabalhadores se vissem de repente recuperado o seu poder de compra? Habituados a contar tostões como estão, podia dar-se o caso de estourar os valiosos cursos do país em raspadinhas. Ou pior, em bifes de vaca, em vez de ovos e frango. Não se trata de nenhuma injustiça. Trata-se de manter hábitos saudáveis e bons costumes. Para este tribunal, o que o documento faz é manter a pobreza, mas de quem já está habituado a ela. E continuar a enriquecer quem também está habituado a ser rico. Um perfeito equilíbrio. Diria eu que perante este facto se trata de um orçamento de prevenção do esbanjamento e da doença mental. Doença mental? Como assim? Sim, Sr. Dr. Juiz. Sim, da doença mental. Então já se imaginou o que seria de um multimilionário que de repente visse a sua riqueza acumulada a deixar de crescer? É inaceitável. E podia até obrigar a consultas de psicologia, que não são nada fáceis de encontrar. Vou precisar de um psicólogo depois disto. Considero inferido, Dr. Fausto, inferido toda a sua argumentação. Este tribunal julgará factos e não argumentos. Em toda a sua conversa, a única coisa que transpareceu foi a sua dificuldade de lidar com os fatos. E diga-se de uma imaginação considerável. Vamos ver se não me comendo que o trabalho fortuno que lhe prometi seja uma fábrica de louça nas caldas da rainha. Não poderá dar asa à sua imaginação. Os valores são claros. Mais de 2 milhões de euros em bordas fiscais para os grandes grupos económicos. Metade das verbas orçamentadas para a saúde vão para o setor privado. Investimento público abaixo das recomendações internacionais. Salários e pensões a continuar a perder poder de compra. Não contratação de mais trabalhadores. Perpetuação da precariedade. Trata-se de um caso de roubo dos cofres públicos, servindo o interesse dos privados. Diz o governo que pariu o documento que não há alternativa. Acusam os trabalhadores e bem, formados e pensionistas, não haver políticas justas para quem cria e criou a riqueza que agora o governo quer entregar a quem não a produziu. Benedíssimo juiz, também no documento se pode ler a intenção de entregar setores públicos essenciais à mão dos privados, direto ou indiretamente. Acontece assim na saúde, na educação, no setor social e até na segurança social. Qualquer dia, até a chuva vão querer privatizar. O que aqui hoje se exige é justiça. A única forma de o fazer
bem, tive o cuidado de ler o documento antes desta sessão e tenho por certo que os argumentos da acusação se baseiam em factos verídicos. A defesa tem alguma coisa a dizer em defesa do documento? Sr. Falsolino. Sim, muitíssimo juiz. Sim. Diga, Dr. Falsolino, com factos. Sr. Dr. Juiz, o governo que pariu o documento foi eleito democraticamente, por escrutínio direto e seguindo a atribuição de mandatos parlamentares do método de ontem. É até estranho, mesmo que se confirmem as acusações ao orçamento que sejam os trabalhadores, reformados e pensionistas, a contrariar um documento feito por um governo por si eleito. Poderia dizer, o governo disse o que ia fazer. Mas foi eleito ou não foi? Mais a mais, como já referi, os argumentos não têm em conta a sensibilidade, até emocional, das classes mais favorecidas. Como sabemos, sobretudo pelos filmes, tratam-se de pessoas sensíveis e frágeis. Que seria se o dono de uma multinacional tivesse que abdicar do chão radiante para um pobre poder ter uma alimentação saudável? Que seria se tivesse que abdicar do seu iate de 50 metros para um trabalhador ter uma habitação digna? O que seria se tivesse que cancelar a subscrição do clube de golfe para uma criança ter professores a todas as disciplinas? Basta! Basta! Ó homem! Todos já percebemos que o Dr. Falsolino calado é um poeta. Este tribunal popular aceita tudo, menos ofensas à inteligência dos trabalhadores e do povo e à soberania popular. Os argumentos que apresenta são uma vergonha. Ponto final. E como eu tenho a consulta há uma hora, vou despachar já a sentença. Mas ela foi ouvida até ao fim. E a lei obriga a isso. A lei obriga a ouvir argumentos válidos e factos comprováveis. Não obriga a aturar malucos e mentirosos. O doutor Falsolino, que respeito ao povo e a este Tribunal Popular, será condenado a trabalho cívico 50 horas por semana. No centro de acolhimento para imigrantes, a dizer com 875 euros por mês durante 12 meses. Não abriu uma bolsa de trabalho, terá o destino povo, trabalhadores, reformados e pensionistas. O que querem fazer ao documento é para revogar. Sim! Revoga imediatamente o documento. Quanto ao governo Tuparinho, vamos votar a sua manutenção após esta traição ao povo e ao país. Quem vota a favor da manutenção do governo, levanta o braço. Vota contra a manutenção do governo, levanta o braço. Está decidido. Está decidido. O governo que pariu o documento está demitido. E o documento revogado e vou para a consulta que tem agora às 13 horas. Boa tarde a todos, bom dia a todos e a luta continua.